Igreja Católica tem cerca de 1 bilhão e 800 milhões de fiéis em todo o mundo, segundo dados do Anuário Pontifício 2011. O uso dos meios de comunicação tem contribuído para o aumento de seguidores. Para falar da Igreja e a comunicação, recebemos aqui no estúdio o padre e estudante de jornalismo, Geraldo Magela da Silva. Padre, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Léo. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu gostaria de saber, inicialmente, como que é ser padre no mundo contemporâneo? Ser padre hoje é um grande desafio, por dois motivos principais. Primeiro, porque o padre hoje é muito mais acessível. As pessoas têm condição de procurá-lo e o procura para os mais diversos aspectos. Desde a menina que brigou com o namorado, até aquela outra pessoa que está preocupada com a inseminação artificial, com células-troncos e etc. E também pelo fato da proliferação de seitas, de filosofias, de esoterismo. E o povo, meio perdido, meio inseguro, especialmente nos centros urbanos, procura o sacerdote para ter uma direção espiritual, para perguntar se é válido ou não, se é pecado ou não, procurar um ou outro segmento. Certo. E como você avalia o uso da televisão, internet e do rádio no processo de evangelização? Eu acho positivo, porque todos esses meios de comunicação devem ser usados como instrumento para evangelizar. A igreja, desde o seu nascimento, ela sempre se preocupou em levar essa boa nova até o outro. E através dos meios de comunicação, pode-se chegar com a doutrina, com a evangelização, com a conscientização, onde você não pode ir fisicamente. Sem falar que atinge milhares e milhares de pessoas, desde os centros urbanos até no lugar mais longínquo, onde o rádio, pelo menos o rádio e a internet chegam. Em sua opinião, a Igreja Católica vem conquistando mais fiéis estando na mídia? Eu acho que não só a conquista de novos fiéis, mas, sobretudo, se bem utilizado esses meios de comunicação, a formação, o pastoreio, levar uma doutrina que possa atingir mais as pessoas, levando conteúdo, dando informações. Por exemplo, às vezes num lugarejo onde o padre não pode ir até lá, chega-se a celebração de uma missa, uma palestra, um show evangélico, tudo isso. Uma quebra de fronteiras, né? Exatamente. E é isso, né? A igreja já nasceu missionária. Os primeiros apóstolos, eles iam às regiões portuárias, onde iam pessoas de diversos lugares, de Tiro, da Etiópia e etc., porque lá eles levariam essa boa nova até as suas localidades. Então ela foi sempre missionária e sempre vai utilizar esses meios. Padre, algumas pessoas consideram os padres Marcelo Rossi e Fábio de Mello como artistas e não como sacerdotes. Isso não prejudica a imagem da igreja e sua função de disseminação da palavra de Deus? Eu acho que contribui, porque ambos, né, tanto o padre Marcelo quanto o padre Fábio, eles têm muita empatia com o povo. E o fato deles terem esse dom, isso é para ser colocado realmente a serviço do povo. Porque não se evangeliza só no púlpito, como se diz, né? Pegando no microfone e pregando. Evangeliza-se pelo testemunho, sobretudo, que arrasta mais do que palavras, mas também através da arte. Alguém que tenha facilidade para cantar, para dançar, para representar, tudo isso, todos esses meios podem ser usados para fazer com que a palavra de Deus chegue até as pessoas. Porque a igreja, não sei se vocês sabem, mas ela sempre teve esse carinho, essa predileção por esse campo artístico, né? A própria liturgia nasceu do teatro, por exemplo, né? E no início da igreja são muitos artistas, basta olhar o Museu do Vaticano, padres que também na música clássica fizeram muitas composições. Então, de acordo com a evolução, com os sinais dos tempos, a igreja vai utilizando, acho que é uma sabedoria, esses meios de comunicação, mas, sobretudo, esses padres que têm essas qualidades e são igreja, assim como também podem ser leigos que formam banda, como Rosa de Saron, Dominus e outras bandas, para evangelizar. Eu acho que o fato de alguém vê-los assim como estrelas, como padre pop ou um popstar, não prejudica a imagem da igreja. Pelo contrário, ela se faz presente, por exemplo, num programa onde a gente jamais pensaria, num programa de auditório, às vezes até num programa humorístico. Certo. Como futuro jornalista,
Você pretende utilizar os meios de comunicação para evangelizar? E quais que seriam as vantagens e desvantagens desse processo? Na verdade, eu já utilizo esses meios de comunicação como rádio e num programa diário, mas sobretudo na internet, lá no Santuário de Santo Expedito, as pessoas marcam confissão através da internet, atendimentos, né, de orientação espiritual e tiram dúvidas, fazem os mais diversos tipos de perguntas para que a gente possa responder. Eu acredito muito que seja um instrumento onde a gente pode utilizar bem para evangelizar. Essa é uma das vantagens, mas há também as desvantagens, porque a comunicação, né, mal usado, por exemplo, o adultério. Quantas pessoas às vezes começam a utilizar os meios de comunicação no chat, numa sala de bate-papo, e aquilo vai solidificando e acaba por criar uma relação, um conhecimento até mais próximo e mais íntimo. Esses são chamados também os grandes desafios da internet no mundo de hoje. Assim, também nos vários segmentos e setores, não só da igreja, mas em todos os setores da vida. É, como se diz, uma faca de dois gumes, né? Se bem utilizado, pode trazer muita ajuda. Eu acredito e quero acreditar e prefiro acreditar que esses meios de comunicação possam ser bons instrumentos para a gente fazer chegar a boa nova de Cristo em todos os setores e nos mais diversos segmentos. Padre, fala para os telespectadores aí do Minas é Notícia, qual que é o programa que você apresenta e qual rádio, para eles te ouvirem? Pois não. Apresento na Rádio Gospel Mira, de segunda a sexta-feira, às 16 horas, o programa Ação de Graças, que é um programa também interativo que as pessoas podem ligar, fazer pergunta, ou até pedir música ligada a esse segmento evangélico de evangelização. Gostaria de agradecer a presença aqui com a gente. Muito obrigada, tenha um bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado, bom dia também. Bom dia. A beatificação do Papa João Paulo II é um exemplo de como a mídia fortalece a ligação entre a Igreja Católica e os fiéis. Vamos falar ao vivo com o repórter Rodrigo Rios para saber sobre a repercussão desse acontecimento. É com você, Rodrigo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Fernanda. O Papa João Paulo II é o primeiro a ser beatificado pelo seu sucessor, e isso aconteceu em tempo recorde, menos de 5 anos. A beatificação ocorreu após o Vaticano reconhecer um milagre, a cura do mal de Parkinson da francesa Mary Simon. O arcebispo Dom Valmor esteve em Roma e acompanhou o processo. Os veículos da Catedral, rede de comunicação católica, transmitiram o evento ao vivo. Mais de 1 milhão de pessoas estiveram no Vaticano e milhões de outras acompanharam pelos meios de comunicação. Rodrigo Rios, para o Minas é Notícia. E depois do intervalo, você vai conhecer uma biblioteca localizada num lugar inusitado no centro de BH. Tá bom.